Bom, então, boa noite a todos, né? Boa noite. Agora nós estamos aqui, Débora, Noemi, Gabriel, né? Cirurgião plástico, Noemi dermatologista e também acupunturiatra, né, doutora? Isso Assim aí. fala? Isso aí. Né? Aprendeu. E aprendi a falar e eu, lógico, dermatologista. O tema hoje a gente vai bater um papo com o Dr. Gabriel. Nós vamos falar um pouco sobre o que vem a ser o lifting facial, Dr. Gabriel. Lift facial é o que a gente costuma chamar de cirurgia de rejuvenescimento facial. O paciente chega no consultório e pede para Já levantar, chega com a mãozinha. lifting, levantar a face, lifting facial. Então, o rejuvenescimento, que acontece a partir da 4ª década de vida, começam por efeito da gravidade, hormonais, o tipo de vida, sedentarismo, cigarro, né, ocorre uma queda da face, que varia muito de pessoa para pessoa. A gente tem o envelhecimento intrínseco, né, que é o Isso. genético, e o extrínseco que Que influencia o faz tabagismo, Isso. né, a pessoa que não se alimenta direito, né, doutora? Exatamente, os fatores externos, né? Sol, O sol, né, que prejudica a falta pele, de exercício falta de físico, exercício, tudo isso piora alimentação. o envelhecimento próprio, que já é da pessoa. que é da pessoa. Sempre vai acontecer com qualquer pessoa, independente. né? Com algumas mais cedo, algumas mais tarde. Uma paciente chega para você, então, e diz: Dr. Gabriel, eu quero fazer um lifting facial. Já com aquela mãozinha, então. Existe, como é que você faz para trabalhar esse aspecto, assim, essa expectativa que o paciente joga em cima de uma cirurgia dessa, que é uma cirurgia delicada, Sim. né? E a gente sempre fala para o paciente procurar um médico que tenha RQE em cirurgia plástica, que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Então, assim, o que você... Nós avaliamos se o paciente necessita realmente de uma cirurgia, que é um procedimento mais invasivo, ou se um procedimento minimamente invasivo é suficiente, né? Tipo como bioestimulação, preenchimentos, Sculptra, ácido hialurônico, toxina botulínica, ou se é realmente necessário uma cirurgia onde você vai tracionar estruturas da face, né, como pele, subcutâneo, musculatura da face. Então isso é avaliado, é conversado com o paciente, se o paciente tem condições de fazer a cirurgia, então é feito todo um pré-operatório com exames laboratoriais, exames de imagem, avaliações cardiológicas, né, e se o paciente tiver condições e tiver indicação, aí é feita a cirurgia. Mas eu não posso chegar, por exemplo, doutora, eu tenho uma papada aqui, ó, resolve isso aqui pra mim, olha, é um negócio simples. Muito simples isso aqui, ó, pega aí, ó, uma agulha e tal, ó, estica, ó. Aqui no consultório mesmo você não faz? Não, então, toda cirurgia, né, não existe uma cirurgia que não tem risco cirúrgico, toda cirurgia tem um certo risco, né? Então é feito todo um pré-operatório e toda cirurgia é feita em centro cirúrgico, nós não fazemos no consultório, porque aumenta o risco e a chance de complicações. Às vezes, a gente tem que alertar as pessoas que às vezes a pessoa vem, procura, por exemplo, o Dr. Gabriel, para fazer um lifting e na hora tá tudo jóia, preparada, tudo em paz, de repente, do nada, a paciente, por fobia, por medo, ela passa mal ali. Como é que você vai fazer se você fizer isso em qualquer lugar? Isso. Não é? Então, realmente, às vezes aqui acontece, né, doutora Noemi, você vê que aquelas agulhinhas, a pessoa não fica com medo, só aí já não sobe uma pressão, Sim. né? A pessoa do nada infarta por nada, Isso. não é? Não tem nada a ver com você. Normalmente Né? é uma complicação mais simples que a gente pode contornar conversando com o paciente e tal. Mas se for uma coisa mais complicada, né? Por exemplo, uma crise hipertensiva, por exemplo, a gente vai precisar de medicamentos, Exatamente. vai precisar de um suporte maior, né? O oxigênio e tal, né? Exatamente. Agora, no caso da cirurgia, nem se fala, né? Sim. Isso É daí... ideal que seja feito num ambiente seguro, né? Mesmo fazendo em ambiente cirúrgico, seguro, com todos os cuidados, a gente ainda não pode dar 100% disso. Porque a cirurgia plástica não pode ser uma coisa assim,
não, você vai ficar X ou vai ficar Y e não vai ter problema nenhum durante a cirurgia. A gente faz de tudo para não ter. Sim, sim. A gente faz de tudo, de tudo que está ao nosso alcance para que o paciente fique bem. Né? Ninguém sai da sua casa para não fazer o melhor de si pelo paciente. Né? Então, na verdade, é essa. Mas você poderia me dizer, doutor Gabriel, em relação ao lifting facial, mais ou menos, como é que tá aquela história de ficar marquinha, cicatriz para cá, atrás da orelha? Então, a grande maioria das cirurgias de lifting facial é feita uma incisão pré-tragal, né, que é bem na frente da região auricular. Ela mimetiza uma ruga facial. Então, normalmente os pacientes não reclamam de cicatrizes na face. Existe uma cicatriz, mas ela é bem delicada, escondida, segue essas linhas de rugas que a pessoa tem e ela fica escondida. Ela existe, mas ela fica escondida nessa região e contorna a orelha. Então a parte de trás praticamente é imperceptível e na frente ela é muito suavizada. Então, faz com anestesia local ou geral? Pode ser feita tanto com anestesia geral, paciente entubado, ou com anestesia local com sedação. O anestesista faz o paciente dormir, né, seda, e é feita anestesia local. Então existem essas duas formas, essas duas maneiras. Aí depende da conversa do anestesista com o cirurgião, com o paciente, e ver o que é melhor para ele, como ele vai ficar melhor. Entendi. Assim, e falar um pouquinho sobre contraindicações, assim, bem absoluta. O que você, assim, na sua opinião, que você fala, não vou arriscar? Uma das contraindicações principais é a expectativa falsa que o paciente tem, né? O paciente às vezes chega lá com 70 anos, explica pro pessoal. Dimorfismo, né? O paciente tem uma falsa expectativa real da aparência dele. Né? Isso é uma coisa perigosa, porque o paciente às vezes, paciente de 70 anos, acha que vai fazer cirurgia e espera que o rosto dele pareça com quando ele tinha 30, o que não é real, não é uma irrealidade. Hoje em dia, assim, cada dia mais a gente recebe no consultório as pessoas, eu não sei, a globalização tem um pouco de culpa nisso, né? Sim. A pessoa olha e colocam lá e fala, meu Deus, eu quero ficar igual essa artista. E né, aí tem colega que coloca... Já chega lá com uma foto. Eu já quero ficar assim. Desse jeito. Dessa maneira. Aí cabe ao cirurgião, né, mostrar para o paciente que a expectativa dele não é real. Desde a formação óssea, né? Nós somos todos diferentes, mesmo o gêmeo não fica tão igual. E isso é importante. Né? Então, talvez isso seja a principal contraindicação da cirurgia, né? A falsa expectativa que o paciente tem. Existem outras, né, que são relativas, porque o paciente tabagista, a gente sabe que o cigarro, o tabagismo aumenta a chance de complicação, né? Porque os pacientes tabagistas normalmente têm doenças arteriais. Então oxigena de uma maneira inadequada os tecidos. A reparação até da sutura não deve ficar boa, cicatrização deve ser precária. Cicatrização precária, exatamente. Então, outra contraindicação relativa é tabagismo. Outras são doenças associadas, tipo diabetes, hipertensão, não controladas. Alteração de coagulação, pacientes com doenças associadas, então. São contraindicações relativas também. Aí hoje uma paciente ou um paciente, o que está assim, as pessoas que procuram você, mais assim, mulheres, homens, as pacientes jovens, né, entre 30 e 40 anos, qual a média? Assim? Ainda hoje prevalece o sexo feminino procurando, mas cada vez mais está aumentando o número de homens e cada vez mais também a faixa etária está baixando, cada vez as pessoas procuram mais novas para fazer esse tipo de cirurgia. Eu tenho a impressão que as mais novas seriam mais a questão mama, assim, prótese mamária, não é? Assim, colocar implante, ou é face também? Então, hoje com esses procedimentos minimamente invasivos, você consegue retardar um pouco a procura dessa cirurgia de face, né? Mas existem pessoas que já procuram fazer mais cedo. Então a gente tenta ver o que é melhor, conversar com a paciente, mostrar para ela as outras opções, e aí através de uma conversa a gente decide o que vai ser melhor para o paciente. Sabe que tem surgido muito ultimamente esses pacientes que fazem cirurgia bariátrica? Sim.
e emagrecem muito. Exatamente. E normalmente quem faz cirurgia bariátrica para emagrecer acaba ficando com uma flacidez muito grande, né? Uma sobra de pele. Esses pacientes também você faz? Sim, também. É mais jovens, né? Sim, até mais jovens. Os resultados são bons, né? Cada vez mais de ver esse tipo de paciente, porque aumentou muito o número de cirurgia bariátrica no país, né? Cada vez mais os pacientes têm acesso a esse tipo de cirurgia e realmente a procura por rejuvenescimento facial, lifting facial é maior cada vez mais. E os resultados são bons. E volta assim de imediato? Como é que é assim essa recuperação? Dependendo da técnica cirúrgica usada, é o tempo de recuperação, mas obviamente que no início existe um edema, existem equimoses e existe toda uma questão de cicatrização, de diminuição desse edema, dependendo da técnica. Mas assim, eu diria para você que fica uma equimose, que é o roxo, o paciente em torno de 3, 4 semanas. Disfarça assim com uma base, uma disfarça com uma base, um óculos escuro, né? Isso. 3, 4 semanas, então fica essas equimoses, que começa azulada, depois fica verde, depois fica amarela. Então isso o paciente tem que ficar bem ciente disso, que vai ficar assim, se preparar mesmo. Tem paciente que fica mais, paciente que fica menos, depende muito do paciente, da técnica usada. E ele tem que ficar de repouso em casa ou pode trabalhar normalmente depois que faz a cirurgia? Então a gente recomenda que exista um repouso relativo, principalmente para exercícios físicos, que aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, então pode sangrar. Então, principalmente nas 3 primeiras semanas, é importante um repouso relativo desse paciente. Mas pode trabalhar? Depende do tipo de trabalho também que o paciente faz, né? Desde que seja um trabalho, paciente que trabalha sentado, em casa, na mesa, no escritório, é diferente do paciente trabalhador braçal. Sim. Então depende do que o paciente faz. Ou seja, você vê que é um negócio bem difícil, né? Assim, a gente tem que individualizar caso a caso. Não existe uma receita de bolo. Exatamente. Vou fazer assim, igual para todo mundo. Em todo caso igual, não. A rotina é tudo igual. Sim. Você passa a mesma prescrição. Isso não existe, né? Na medicina, a gente tem que individualizar e avaliar caso a caso, porque cada paciente tem uma indicação diferente, tem uma rotina diferente, né? Tem uma recuperação biológica diferente. Cada paciente é um universo próprio, né? E a gente faz o melhor, né? A gente tenta pelo menos fazer o melhor, estudando, se atualizando. Sim. Mas os resultados são bastante animadores, os pacientes ficam bastante satisfeitos, né? A maioria das vezes, diria em torno de 90%, 95%, os resultados são satisfatórios. O que você me fala, assim, para encerrar nosso papo de hoje, sobre a bola do Bichat? O pessoal te procura para tirar? Sim. Qual a sua opinião em relação a isso? Então, bola do Bichat, o corpo adiposo da face, né? É uma cirurgia aqui no Brasil. Que é uma gordurinha, né? Que a gente tem aqui na bochecha. Aqui normalmente a pessoa fica gordinha, que é assim, né? Fica gordinha. Então, cada caso, como a doutora falou, cada caso é um caso. Você tem que avaliar, ver se o paciente realmente tem indicação de retirada. Né? Uma vez retirada a bola de Bichat, uma bola realmente de gordura, como se fosse um lipoma naquela região. Ela é encapsulada. Né? Você entra por dentro da boca, abaixo do segundo molar. Normalmente é feito com anestesia local, uma leve sedação, uma cirurgia rápida. E tem que saber indicar. Tem que saber indicar. Isso aí é uma estrutura. Sim, uma estrutura que um dia, porém, pode também fazer falta no paciente. Então, tem que ser muito bem pensado. Muito bem pensado. Eu vejo muita gente jovem fazendo isso e muitas vezes sem necessidade. Não tem que ponderar, né? Não tem um excesso de gordura, mas eles querem ficar com o negócio assim. Aí a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? O que vai acontecer com essa paciente jovem que faz essa cirurgia precocemente, como que ela vai ficar daqui, sei lá, 10, 20 anos? Será que vai ficar pode ser que faça uma faltinha. Deformidade. Às vezes o paciente emagrece muito e isso fica bastante ressalta, né? Fica aquele rosto meio cadavérico. Exatamente, então tem que avaliar. Bom, aí no caso, se o paciente não tem a indicação para um lift, para uma cirurgia, a gente faz o que a gente chama de, entre aspas, depósito de colágeno, que são os bioestimuladores.
Hoje em dia a gente utiliza o ácido L-polilático, a hidroxiapatita de cálcio, o ácido hialurônico, né, que bem empregado, você consegue melhorar os pontos de sombra do rosto, ou às vezes uma pequena assimetria labial, né, ou melhorar o contorno do mento, né, existem também ultrassom microfocado, que ele tem várias ponteiras que vão até o SMAS, que a gente fala, é a capinha muscular, que é como se pegasse um bisturi e desse uma queimadinha aqui para dar um choquezinho e dá um estímulo também de colágeno. Claro, não chega a uma cirurgia, um resultado de um lifting cirúrgico, mas às vezes o paciente não precisa de uma cirurgia e quer só dar uma melhorada. Então existem esses outros... Uma recuperação mais rápida. Isso, e não tira o paciente do trabalho, né? Então assim, eu acho que tudo tem que ser ponderado, né? E depende muito da expectativa do paciente, do que ele precisa na realidade, porque o que é necessário hoje em dia, pelo menos eu creio que nós três aqui pensamos da mesma forma, é evitar essas fábricas de exageros, né, Gabriel, Noemi, que tem hoje em dia, que as pessoas ficam um pouco deformadas. Eu né? acho que o mundo está muito tá em busca de uma ilusão, né? Uma busca pela juventude eterna, que Exato. acaba meio que atrapalhando o senso de estética, né? O senso crítico da pessoa. Essa busca pela juventude eterna É um certo tá muito exagero, exagerada. né? Eu acho que a gente tem que utilizar tudo que a medicina tem de bom, né? Associar a tecnologia, o bom senso, o médico de sua confiança e fazer prevenção, né, Gabriel? Se prevenir, cuidar, praticar esporte, se alimentar bem. Não fumar. Exatamente, né? E é isso, eu acho que toda vez que a gente tiver alguma novidade, alguma coisa interessante para falar, nós vamos nos unir, vamos, né, conversar alguma coisa em relação a novidades, ou mesmo dúvidas que surgem, que mandam pra gente, né, Noemi, Gabriel. E vamos falar depois uma outra coisa, nós falamos no último vídeo que a gente ia falar sobre verrugas. Mas eu falei pra você que o verruga é tudo igual, Débora. A gente pega aquela ponteirinha, vai queimando. Esse é outro capítulo. E depois o Dr. Gabriel, nós vamos falar com ele sobre cirurgia de mama. Perfeito. Uma cirurgia mais feita no bem país. Procurada, né? Isso. Depois da lipoaspiração e cirurgia de mama. Certo, pessoal? Então, muito boa noite a todos e até uma próxima.